Bom dia, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para nós falarmos agora do governo Jânio Quadros, que é um governo muito específico, porque ele fica apenas 7 meses no poder, devido a algumas considerações que nós precisamos fazer, tá? Jânio Quadros é eleito nas eleições de 1960 com grande aprovação. Ele vinha de uma campanha muito bem elaborada, que criou uma imagem que agrada a todos os setores, especialmente, né, setores populares. O Jânio já tinha sido vereador, já tinha sido prefeito e governador do estado de São Paulo. Então ele tinha uma carreira sólida de sucesso, tá, no estado de São Paulo. O Jânio Quadros era da UDN, que sempre fez forte oposição ao governo. E ele concorreu contra a chapa do Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott, que estava na chapa PSD-PTB contra a UDN. O Jânio Quadros era candidato a presidente e o seu vice pelo PTB, naquela época, né, era permitido mesmo que tivesse a outra chapa, um candidato na outra chapa contrário, o João Goulart, que tinha sido ministro do Vargas, que aliás diziam que era cria do Getúlio Vargas, e que era conhecido como Jango. E na época o Jânio e o João Goulart, na verdade, eram adversários, mas concorreram juntos pela chapa e o Jânio acaba sendo eleito presidente da República. Um dos grandes símbolos da campanha do Jânio era a vassoura. E aí criou-se até o slogan e uma musiquinha que tocou durante toda a campanha, né, falando varre, varre, vassourinha, vamos varrer a corrupção. E aí a gente fala, é uma grande hipocrisia, né, porque só se varreu a corrupção para debaixo do tapete, porque na verdade agiu como a maioria dos políticos que conhecemos, o que é muito triste para nós, né? Bom, enfim, o Jânio então assume o poder no dia 1º de janeiro de 61, e ele vai ficar até 25 de agosto de 1961, quando ele renuncia. E aí nós vamos entender por quê que ele renunciou, tá? Um outro ponto da campanha dele, que agradava os setores populares, porque que criaram, né, uma imagem tão bem elaborada de um político que seria a favor de eliminar a corrupção. Gente, na verdade, muitas pessoas consideravam o Jânio Quadros um grande moralista, demagogo, porém, mesmo assim, ele consegue agradar os setores populares criando essa imagem, o que não é tão raro no Brasil. Além da imagem da vassoura, dizendo que iria varrer a corrupção, ele costumava, antes de subir no palanque, fazer um pão com mortadela, estar no meio do povo, colocar o casaco mais antigo que ele tinha, bem surrado, para dizer que ele era um homem do povo. E nós acompanhamos isso direto, né? O quanto muitos políticos, com raras exceções, mas o quanto a maioria deles acaba criando essa imagem para agradar o público, o eleitorado, e depois que toma posse esquece desse povo que o elegeu, né? Bom, um discurso extremamente moralista. Só que a posse do Jânio Quadros já foi uma grande decepção, porque assim que ele tomou posse, ele tomou algumas atitudes que não condiziam com o cargo que ele ocupava. Então, assim, a política interna dele foi decepcionante, frustrante. Nós vamos perceber inflação, desemprego, não tem crescimento econômico, né, que eles acreditavam que ia acontecer automaticamente. E um crescimento econômico, embora tenhamos tido dívidas externas, né, que aconteceu no governo JK. E aí, por que incompatibilidade com o cargo? Porque ele começou a participar de certas decisões que não cabiam ao presidente da República, através de bilhetinhos. Escrevia à mão bilhetinhos proibindo lança-perfume no carnaval, briga de galo, corridas de cavalo no meio da semana, e chegou a proibir o uso de biquínis, que as mulheres usassem biquínis em desfiles. Coisas que não cabiam ao presidente da República. Então isso já começa a afetar a imagem de Jânio Quadros diante dos setores que o haviam apoiado à presidência.
E um outro ponto, além da política interna que trouxe inflação, desemprego, a política internacional que Jânio Quadros resolveu manter. Porque embora ele se declarasse abertamente, né, anticomunista, ele resolveu não apoiar nenhum dos lados durante esse contexto de Guerra Fria, nem o bloco capitalista, nem o bloco socialista, querendo de fato dialogar com ambos. E isso vai ser um grande problema para ele vai perder muito apoio aí. Porque até então os governos, né, o governo anterior tinha apoiado o bloco capitalista, tinha um diálogo direto com os Estados Unidos, e ele vai dialogar novamente com a União Soviética, por exemplo, se reaproximando desse bloco socialista, para relações diplomáticas, para comercialização. E isso vai incomodar profundamente os países capitalistas, embora ele também dialogasse com ambos, tá? Ele dizia que a sua política internacional era independente. Mas é aí que ele comete alguns erros na visão da política da época, tá? Elogiou em público o astronauta Yuri Gagarin, que tinha sido o primeiro astronauta, né, naquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. O Yuri Gagarin foi o primeiro a ver a Terra do universo. E nessa disputa, nessa corrida entre o bloco socialista e capitalista, foi visto com muito maus olhos pelos norte-americanos. E comprar briga com o norte-americano é sempre muito difícil, né? A gente sabe disso. Mas o que pesou muito, e soou como provocação mesmo para os norte-americanos, principalmente que era a liderança do bloco capitalista, foi o fato de Jânio Quadros receber o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, aqui no Brasil, e condecorar o Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a mais alta condecoração brasileira, em 61. Gente, o Ernesto Che Guevara tinha sido um dos líderes da Revolução Cubana de 59, uma revolução socialista. O socialismo, de fato, só começou a se legitimar em Cuba em 61, justamente o ano que Ernesto Che Guevara teria vindo para cá. E justamente no ano em que houve adesão ao socialismo em Cuba, Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara. Embora se declarasse anticomunista, pesou muito sobre o governo dele, sobre a imagem que ele havia construído. E aí nós vamos perceber que ele perde as suas forças políticas. Ele rompe com a UDN, porque a própria UDN não o apoia, né? Na época, a liderança da UDN, que era o partido do Jânio, era o Carlos Lacerda. Eles rompem definitivamente com o Jânio Quadros. Ele não tem outros sustentáculos políticos, né? Ele não tem nenhuma outra sustentação política. Ele já vinha desagradando, inclusive até as próprias classes populares, diante da realidade que se fazia naquele momento. Então começaram a exigir a renúncia de Jânio Quadros. Só que ele acreditou que, renunciando, ele tinha muito apoio do povo, que o povo sairia às ruas pedindo para que ele ficasse. Então, ele renuncia. Escreve uma carta, até que ele coloca que forças ocultas me forçam a isso. É interessante, depois procurem na internet. E ele entrega a carta para o Congresso, achando até que o Congresso recusaria. E o Congresso aceitou tranquilamente a renúncia de Jânio Quadros. E ninguém saiu às ruas para se manifestar, ao contrário do que ele imaginava. Acontece que o vice era o João Goulart, que acreditavam ser uma cria de Getúlio Vargas, ligado aos trabalhadores, aos profissionais liberais, era do PTB, Partido do Trabalhador, né, brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, desculpa. E aí, no momento em que o Jânio Quadros renuncia, lá em 25 de agosto de 61, o Jango estava numa visita diplomática à China. E ele já tinha também passado pela Alemanha Oriental, todos lugares ligados ao bloco socialista. E aí a oposição cai de maneira ferrenha, dizendo, ora, nós vamos deixar um comunista assumir. Tentaram impedir que o João Goulart assumisse. Quem assume momentaneamente, como ele estava em viagem, como o Jango estava viajando, foi o presidente da Câmara dos Deputados na época, o Ranieri Mazzilli. E aí tentaram impedir a posse do João Goulart, porém formam-se dois grupos ali. Um grupo, principalmente liderado pela UDN, que era o antigo partido do Jânio,
liderado por Carlos Lacerda, que não quer, que é ligado a empresários, que não quer de jeito nenhum a posse do Jango. E o grupo da Frente Legalista, liderado pelo Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, lá do Rio Grande do Sul, que exigia que a Constituição fosse cumprida, que o vice assumisse. E aí, essa exigência veio com um equilíbrio de forças. A oposição exigiu, então, que o João Goulart assumisse desde que tivesse seus poderes limitados e que assumisse diante de um sistema parlamentarista e não sistema presidencialista. O Jango, então, aceita, assume com o sistema parlamentarista. Seu primeiro-ministro, naquele momento, é o Tancredo Neves, que era do PSD, e ele assume em setembro de 61. Quando foi em 1963, a Constituição previa que fosse feito um plebiscito com o voto popular nas ruas, do que os brasileiros escolhiam: permanecer o sistema parlamentarista ou voltar ao sistema presidencialista. Mais de 12 milhões de brasileiros votaram e 10 milhões desses brasileiros escolhem o retorno ao presidencialismo, devolvendo plenos poderes ao João Goulart, tá? E aí fica pro próximo vídeo que eu vou falar do governo do João Goulart e do golpe militar dado em 1964, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Nem todo dia a gente tá tão bem para gravar, né? Um beijo e bons estudos!